Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar. Imagine a cena: a noite serena, o silêncio que só o topo da montanha oferece, e Jesus em profunda comunhão com o Pai. Ao amanhecer, Jesus tomou uma decisão que marcaria a história. Chamou os discípulos e, dentre eles, escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos. Homens comuns, com suas virtudes e defeitos, mas chamados a um propósito grandioso. O primeiro foi Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, a rocha sobre a qual sua igreja seria edificada. Junto dele, André, seu irmão, aquele que sempre trazia outros a Cristo. Em seguida, Tiago e João, os filhos do trovão, com seu fervor contagiante. Filipe e Bartolomeu, também conhecido como Natanael, um homem sincero e sem maldade. Mateus, o cobrador de impostos, prova de que a graça de Deus alcança a todos. Tomé, que nos ensina a fé, mesmo quando a dúvida nos assalta. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o zelota, um defensor ferrenho da lei. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornaria o traidor. Descendo do monte, Jesus se reuniu com eles em uma planície, onde o aguardavam seus numerosos discípulos e uma grande multidão. Pessoas vindas de toda a Judéia, de Jerusalém e até mesmo das regiões de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e encontrar cura para suas doenças. Imagine a esperança em seus olhos, a fé que os movia a percorrer longas distâncias para estar com o Salvador. Aqueles que eram atormentados por espíritos malignos também encontravam alívio. Todos buscavam tocar em Jesus, pois dele emanava uma força que curava a todos. E esse, meus amigos, é o poder da presença de Jesus. Uma força capaz de transformar vidas, curar feridas e trazer paz aos corações atormentados. Ao escolher os 12 apóstolos, Jesus não apenas formou um grupo de seguidores, mas deu início a uma missão que atravessaria os séculos. E hoje, ele nos chama, assim como chamou Pedro, André, Tiago, João e os demais. Você está pronto para responder a esse chamado? Feche os olhos por um momento e sinta a presença de Jesus. Ele está aqui. E a mesma força que emanava dele naquela época permanece disponível para nós hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E que Deus abençoe a todos. Nos salões sagrados do Novo Testamento, encontramos uma cena de significado crucial. Cristo ressuscitado, irradiando a autoridade divina, reúne seus discípulos ao seu redor. Ele pronuncia palavras que ecoarão através dos tempos, uma ordem solene que moldará o destino da Igreja. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho mandado. Mateus 28, 19, 20. Esta é a grande comissão, a carta fundamental da missão da Igreja, uma missão confiada não a alguns poucos escolhidos, mas a todos que carregam o nome de cristão. Os apóstolos escolhidos a dedo por Jesus durante seu ministério terreno foram os primeiros a receber esta sagrada comissão. Eles deveriam ser seus embaixadores, seus arautos, seus instrumentos para espalhar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Mas sua tarefa não era temporária, destinada a desaparecer com o passar do tempo. Era uma missão que continuaria, passada de geração em geração, uma chama sagrada confiada a sucessores que carregariam a tocha da fé para o futuro. Esta sucessão apostólica, esta linha ininterrupta de autoridade espiritual que remonta aos próprios apóstolos, encontra sua incorporação nos bispos da Igreja Católica. Eles são os herdeiros da Grande Comissão, os descendentes espirituais de Pedro e Paulo, Tiago e João. Ordenados na plenitude do sacerdócio, herdam o manto de liderança, a responsabilidade de guiar e governar, santificar e ensinar.
Assim como um pai transmite seu nome e herança aos filhos, também os apóstolos transmitiram o dom de seu ministério, a graça de seu ofício, àqueles que os sucederiam. Esta não é uma mera transferência de poder, uma coroação mundana, é uma realidade sacramental, uma concessão da graça divina, que capacita e equipa os bispos para cumprir seus deveres sagrados. Os apóstolos, encarregados da tarefa monumental de evangelizar o mundo, não foram deixados a confiar apenas em sua própria força humana. Cristo, conhecendo os desafios que enfrentariam, prometeu-lhes um defensor divino, uma fonte de força e orientação que permaneceria com eles para sempre. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esta promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, enchendo-os de poder divino e encorajando-os a proclamar o Evangelho com convicção destemida. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é uma mera força ou energia, mas uma pessoa divina, o amor entre o Pai e o Filho. Este mesmo Espírito que capacitou os apóstolos no Pentecostes continua a operar nos e através dos bispos da Igreja. Através do sacramento da ordem, os bispos são configurados a Cristo, o sumo sacerdote, e recebem uma especial efusão do Espírito Santo, que os presenteia com as graças necessárias para cumprir seu ministério. O Espírito Santo é o guia e garante final dos ensinamentos da Igreja. Ele garante que os bispos, em seu papel de autênticos mestres, permaneçam fiéis ao depósito da fé transmitido pelos apóstolos. O Espírito concede-lhes sabedoria e discernimento, capacitando-os a interpretar a Escritura e a tradição em harmonia com os ensinamentos perenes da Igreja. A presença do Espírito não é estática ou passiva. Ele está constantemente trabalhando, instigando, guiando e inspirando. Ele capacita os bispos a serem ousados em sua proclamação do Evangelho, corajosos em sua defesa da verdade e compassivos em seu cuidado pastoral para com o povo de Deus. A imagem do pastor é um motivo recorrente na Escritura, usada para descrever o cuidado amoroso de Deus por seu povo. Jesus, em seu ministério terreno, abraçou este título, referindo-se a si mesmo como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. João 10, 11. Esta imagem de pastoreio, rica em simbolismo bíblico, encapsula lindamente o papel dos bispos na Igreja. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, são chamados a serem pastores dos rebanhos confiados aos seus cuidados. Este ministério pastoral, longe de ser uma posição de poder ou prestígio, é de serviço humilde e amor abnegado. É uma vocação que exige disponibilidade constante, dedicação inabalável e profunda empatia pelas necessidades espirituais dos fiéis. O bispo é chamado a conhecer suas ovelhas, a estar presente para elas em suas alegrias e tristezas, seus triunfos e lutas. Ele celebra os sacramentos, oferecendo o pão da vida e o cálice da salvação. Ele prega a palavra, nutrindo as almas com as verdades da fé. Ele guia e governa, garantindo que a Igreja, confiada aos seus cuidados, permaneça um farol de luz em um mundo frequentemente envolto em trevas. Assim como um pastor procura diligentemente a ovelha perdida, também o bispo deve estar atento àqueles que se desviaram do rebanho. Ele deve ser uma fonte de cura e reconciliação, estendendo a mão misericordiosa de Deus àqueles que foram feridos pelo pecado ou pela dúvida. Seu coração deve estar cheio de um amor paternal por todos, esforçando-se para conduzir cada alma que lhe foi confiada à plenitude da vida em Cristo.